Bom dia a todos. Estamos hoje na companhia do Pedro Martins. O Pedro Martins é jornalista da RTP, tem 50 anos, iniciou a sua carreira de jornalista aos 17, na rádio da Lourinhã. Depois disso foi começando a sua carreira na RTP, esteve presente em variados eventos desportivos ao longo dos últimos anos, mas desde 2017 que é, aliás, o correspondente da rádio e da televisão pública portuguesas em Moçambique, e tem acompanhado ao longo dos últimos anos tudo aquilo que tem acontecido naquele país africano, nomeadamente os últimos conflitos em Cabo Delgado. Esta é mais uma das sessões das e-lessons do curso de jornalismo, neste caso no âmbito de uma unidade curricular de ética e de ontologia do desporto. Bom dia a todos, muito obrigado, Pedro, pela tua presença e por vires partilhar connosco toda a tua experiência com estes futuros jornalistas, agora ainda em formação. Como é que começou, Pedro, esta paixão pelo jornalismo e como é que aos 17 anos tu que tinhas uma ambição académica de gestão de empresas, absolutamente oposta àquilo que era o jornalismo, como é que aos 17 anos te começas a apaixonar pelo jornalismo e durante mais de 30 anos depois disso te tens dedicado a esta profissão? Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os nossos futuros colegas de profissão. Desde já é um prazer estar aqui. Obrigado pelo teu convite. Claro que iria aceitar com todo o prazer, é com muito gosto que estou sempre a falar com futuros colegas de profissão. Nós, por norma, na RTP, tanto aqui em Lisboa como também agora na delegação em Maputo, eu faço questão de receber estagiários curriculares que procuram também aprender um pouco mais da prática, e tu sabes tão bem como eu, como é importante trabalhar e estudar. Muitas vezes as aulas práticas são bem mais produtivas que as aulas teóricas numa redação. Não há nada como estagiar numa redação para percebermos como é tão diferente ser jornalista numa universidade como depois ser jornalista numa redação. Aliás, eu não tirei um curso de comunicação social propriamente dito na universidade, como disseste, sou licenciado em gestão de empresas, ainda sou de uma geração em que isso era possível. Tenho muitos colegas da RTP que são licenciados em Sociologia, em História, noutros cursos que acabam por ir para o jornalismo. Fui tirando especialidades, fui aprendendo, e também até no Senjor, o Centro de Formação de Jornalismo, foi muito importante, fui aprendendo a fazer jornalismo dessa forma, mas acima de tudo na prática. Mas respondendo à tua questão, em relação ao facto de aos 17 anos ter ido para o jornalismo e não ter seguido em termos profissionais, porque continuei a estudar em paralelo com o jornalismo, a brincar, entre aspas, numa rádio local. Continuei a estudar em Lisboa e isso foi muito duro, porque estudava à noite e trabalhava durante o dia. Primeiro na Rádio da Lourinhã, onde vivo, apesar de eu ser do Fundão, ter nascido no Fundão, o meu pai, como era empregado bancário, andava-se para saltar terra em terra. Aliás, nós somos amigos de infância de Pedrógão Grande, porque o Sérgio e eu fomos amigos de infância em Pedrógão Grande, onde eu estive entre os 2 e os 10 anos, e aí o meu pai esteve a trabalhar, depois é que veio aqui para a Lourinhã, e foi exatamente aqui na Lourinhã que eu comecei a brincar às rádios, as tais famosas rádios pirata. Eu na altura jogava futebol, gostava muito de desporto, sempre tive uma ligação muito forte ao desporto, mas percebi também muito cedo que não tinha jeito nenhum, não iria ser na altura um Paulo Futre, que era o meu ídolo. E então, para continuar ligado ao futebol, há um vizinho meu aqui na Lourinhã que me convida para ir fazer relatos de futebol. Eu não imaginava que tinha jeito para fazer relatos de futebol. E foi assim que comecei a fazer relatos de futebol, levando o rádio da cozinha do meu pai, porque não tínhamos equipamento para ter escuta no estádio, e aí comecei a fazer os relatos de futebol. As pessoas começaram a dizer que eu tinha algum jeito. Há um dia que eu estou a ler o Jornal O Público e vejo uma entrevista daquilo que depois a mais tarde iria ser um colega de profissão na Antena 1, porque no meu currículo, nessa minha pequena introdução que tu fizeste, Sérgio, não foi referido, mas eu saltei da Rádio da Lourinhã primeiro para uma rádio
local para uma rádio regional, para a Rádio Europa FM em Torres Vedras, e depois em Torres Vedras é que começo a levar mais a sério a rádio quando leio uma entrevista no Público de um colega nosso chamado Rui Almeida. O Rui Almeida é uma grande voz da Rádio Nacional, agora está também ligado à televisão, mas o Rui Almeida dizia que foi exatamente da mesma forma como eu fazer rádio local, que um dia se lembrou de gravar alguns relatos em cassetes que muitos de vocês cá já nem sabem que existem, cassetes com fita, e enviaram, ele enviou, e depois eu também fiz o mesmo, para as rádios nacionais. Gravei um relato à altura do Torriense, quando estava em Torres Vedras, fazia também já um programa de animação de manhã, com a intervenção dos ouvintes, e gravei partes de tudo isso e enviei para as rádios, para a Antena 1, para a Rádio Comercial, para a Renascença, na altura já havia a TSF, e só um ano depois é que um novo chefe do desporto da Antena 1, quando chegou à rádio e precisava de pessoas, foi descobrir a minha cassete que estava perdida a algures lá numa gaveta, ouviu e gostou do meu trabalho. Chamou-me, nessa altura já estava a estudar à noite na universidade, e foi aí que eu comecei a fazer rádio a sério. Integrei a equipa de desporto da RTP, da Antena 1, e sempre ligado ao desporto, comecei depois, a progredir, não só na RDP, como depois também fui para a RTP, a convite de uma pessoa que colaborava na altura, o Gabriel Alves. Vocês cá alguns não sabem, mas o Gabriel Alves era uma grande referência da voz, da televisão e da rádio, a fazer comentários, e o Gabriel Alves, a par do Paulo Catarro, que também trabalhou comigo na rádio, convidaram-me para ir colaborar para a RTP. Eu fui para a RTP como colaborador e, ao mesmo tempo, era já funcionário da RDP, acumulava a rádio e a televisão. Há um dia que surge a oportunidade realmente de ficar na RTP, nessa altura já tinha acabado o curso de gestão de empresas, e convém dizer, isto também acho que é muito importante para quem está agora a começar na profissão, que eu fui atrás da paixão e não da razão. Eu fui para a gestão de empresas porque o meu pai era gerente bancário. E foi um pouco para satisfazer a vontade do meu pai. O meu pai gostava muito que eu seguisse a profissão dele. Mas eu cedo percebi que não era aquilo que eu gostava. Eu comecei a perceber, lá está, a importância de trabalhar numa redação, trabalhar numa rádio, numa televisão, num jornal local. Foi aí que eu percebi que a minha paixão e aquilo que eu achava que tinha algum jeito para fazer era jornalismo. E eu fui atrás dessa paixão. Ser jornalista não é ser um empregado bancário, um gestor, outras profissões que qualquer um, entre aspas, podem, com algum trabalho, com algum estudo, podem seguir. O ser jornalista é preciso perceber se temos vocação e se temos jeito. Ou seja, eu comecei a perceber que tinha esse dom, comecei a perceber que tinha algum jeito, toda a gente dizia e concordava comigo, que eu poderia realmente seguir em termos de jornalismo e conseguir vingar. Foi isso que eu fiz. Mas, acima de tudo, porque tive essa grande paixão. Eu percebi que gostava mesmo, que estava a fazer uma coisa que me dava prazer. Provavelmente agora estaria atrás de uma secretária, num banco, numa empresa, a ganhar mais, porque um jornalista não é bem pago, convém não esquecerem esse pormenor. Mas nós, sermos jornalistas é uma vocação e é um dom que nasce connosco. E eu percebi realmente que tinha esse dom e tinha que o aproveitar. E foi atrás dessa paixão que eu segui para o jornalismo. Depois, a evolução na RTP também foi natural, fiz um pouco de tudo, sempre ligado à área do desporto. Apesar de sermos jornalistas que temos que ser polivalentes, eu cheguei a estar, por exemplo, numa volta a Portugal em bicicleta, e no dia da folga estava a haver um incêndio à volta do hotel em Mondinho de Basto, onde nós estávamos, e eu tive que pegar num dos câmaras e ir fazer um incêndio e entrar em direto com o telejornal. Ou seja, é preciso terem noção que em grandes redações há a possibilidade de termos alguma especialidade. No caso, eu era especialista, ou tinha alguma vocação para ser jornalista do desporto, mas não há jornalistas desportivos. É um erro dizermos que há um jornalista desportivo e há um jornalista da economia. Não, nós somos todos jornalistas. Podemos nos especializar em certas editorias. Foi o que aconteceu na RTP. Mas depois de 20 e tal anos a fazer desporto, eu comecei realmente a ficar um pouco cansado e com a ambição de experimentar algo mais. E quem diria que depois de 25 anos para aí de ter terminado o curso, iria poder gerir uma empresa. Porque, como dizias, Sérgio, na apresentação, eu, apesar de ser correspondente, sou mais do que correspondente. Eu, na RTP em Maputo, sou um delegado, ou seja, eu sou o chefe da delegação. Uma delegação em África, a RTP tem 5 delegações nos 5 países de língua oficial portuguesa: Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nós temos uma pequena equipa. Eu tenho uma equipa que já não é tão pequena como isso, a delegação de Moçambique, que eu chefio,
é a maior das 5, eu tenho quase 20 pessoas a meu cargo, todos moçambicanos. Nós produzimos todos os dias muitas matérias para o Repórter África, para programas que há na RTP África, que muitos de vocês não veem, mas que é um canal com muita visibilidade, principalmente no continente africano. E, ou seja, eu estou não só a fazer notícias como correspondente, como, por exemplo, a minha colega Daniela Santiago em Espanha, que tem ela e o Câmara e que andam o dia todo a fazer notícias, eu, além disso, tenho que gerir uma empresa durante o dia. Estou realmente a tirar alguns partidos do curso que tirei. Estou a gerir uma empresa e, ao mesmo tempo, a fazer jornalismo. E é realmente um grande desafio. Lá estou há 4 anos com muito prazer, mas é realmente muito duro. Não sou só jornalista, agora sou jornalista e também gestor de empresas, quem diria. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiserem falar sobre algo que eu falo, eu desde já convém dizer que falo muito rápido, não é? Eu falo muito rápido, podem não ter percebido tudo o que eu disse. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem colocar alguma questão neste percurso, é só dizerem. O facto de teres começado muito cedo, de teres começado numa rádio, o que é que uma rádio oferece a um jornalista? Isto é, o instantâneo da rádio, isso oferece alguma capacidade diferente, alguma qualidade diferente que depois é aproveitada ao longo da carreira profissional? Sim, sem dúvida, Sérgio. Eu acho que a rádio, dos vários meios de comunicação social que existem, é talvez aquela via que nos permite uma maior bagagem para ser jornalista, porque obriga-nos a um grande improviso e também ao mesmo tempo uma grande autonomia. O que eu tenho mais saudade da rádio hoje em dia é, por exemplo, poder trabalhar sozinho, é poder chegar a um local qualquer, e agora hoje em dia com o telemóvel é tudo muito fácil, e fazer um direto e improvisar. Para a televisão isso já é mais complicado. É verdade que agora com o telemóvel também já se pode fazer um direto para a televisão, mas por norma para fazer televisão dependemos de outras pessoas. Dependemos de um repórter de imagem, dependemos de um editor, dependemos de um realizador, dependemos de várias pessoas. Temos menos autonomia. A rádio é mais imediata. A rádio dá-nos um grande improviso e realmente esse improviso, e principalmente no desporto, isso foi fundamental. Como tu sabes, também estiveste ligado ao desporto. O desporto é uma verdadeira escola. E convém dizer, eu estou aqui a ver muitos futuros jornalistas do sexo feminino, não quer dizer que também não tenham gosto pelo desporto, mas provavelmente não estão tão viradas para aí, mas convém dizer que o jornalismo da área do desporto é uma grande escola. Muitas vezes numa redação o desporto é visto como um jornalista de segunda linha, é um jornalista com menos capacidade, mas isso é perfeitamente um disparate. Aliás, na RTP nós temos vários casos, não sou só eu, temos vários casos de jornalistas que começaram no desporto e que agora são coordenadores, são diretores, são pessoas que entraram noutras áreas e estão completamente à vontade, porque o desporto dá-nos uma grande bagagem. Eu, graças ao desporto, apresentei programas, fiz diretos, fiz relatos de futebol. Vocês não imaginam o que é estar 90 minutos a falar, sem nos calarmos. Isso obriga-nos a uma grande bagagem, obriga-nos a um grande improviso, obriga-nos a uma boa dicção, e isso não é para todos. Quem faz isso, acredito que consegue fazer um direto de qualquer coisa. É mais fácil, digo eu, um jornalista que veio do desporto com essa bagagem, fazer por vezes um direto a partir de uma Assembleia da República, do que se calhar o contrário, um jornalista que sempre fez política e de repente ter que fazer um jogo de futebol 90 minutos. Ou seja, é muito mais difícil. Ou seja, o desporto foi fundamental, mas a rádio ainda mais. A rádio é, sem dúvida, uma escola fantástica. E lá está. E isto também é muito importante, o que estavas a perguntar em relação à rádio, a importância da rádio na minha vida, em termos profissionais, porque quando um jornalista que está agora na universidade, o futuro jornalista, tem que seguir para uma área, tem que perceber muito bem que área é que tem, ou que área é que gosta e que área é que acha que tem mais jeito. Eu, por exemplo, percebi facilmente que cheguei a escrever crónicas para um jornal local, também aqui, o Jornal Alvorada, aqui da Lourinhã, e percebi que não era a minha área, não era a minha praia. Eu gosto de jornalismo de improviso, de uma escrita mais simples. Escrever para a televisão é muito diferente de escrever para a rádio, e escrever para o jornal é completamente diferente de escrever para a rádio. Ou seja, o jornal nós temos de ser mesmo muito descritivos, temos que fazer análises profundas, temos que fazer frases muito complexas. Fazer rádio já é uma linguagem mais acessível, mas também tem que ser muito descritiva. E fazer televisão, para mim, é o maior desafio, porque eu gosto muito de jogar com a imagem. E quem fizer televisão, quem seguir a imagem, quem seguir a televisão vai perceber o que eu estou a dizer. Ou seja, na televisão, quem fala não é o jornalista, é a imagem. A imagem, como sabem, há aquela célebre expressão, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Em televisão nós temos que saber jogar com a imagem.
E é com a imagem que nós temos que começar a construir a nossa peça, a nossa reportagem. O nosso texto, nossa palavra é um complemento à imagem. Nós não temos que estar a escrever o que a imagem já diz. Ou seja, nós temos que complementar o que não está na imagem. E isso é um grande desafio. Eu gosto muito, tenho muito prazer em editar peças. Aliás, sou eu que edito as minhas peças. Nós no desporto, na RTP, ganhámos essa autonomia muito cedo. Eu já fazia os resumos dos nossos jogos, já fazia as reportagens que se chegava da rua, eu próprio escrevia e editava no meu computador, e hoje em dia faço o mesmo em Moçambique. E isso dá-me um enorme prazer. Mas lá está, nós não temos que seguir todos isso. Não temos que seguir todos televisão, não temos que editar todas as nossas peças. Temos é que nós próprios, cada um de vocês, ir atrás da sua carreira e perceber por onde é que temos que ir e por onde é que nós poderemos ter sucesso. Há 3 grandes órgãos de comunicação social, não é? Basicamente, é a escrita, é a rádio e é a televisão. E vocês têm que começar a perceber qual é a vossa vocação, qual é a área para onde querem seguir. Isso é muito importante. E quem tem perguntas? Isa, queres dizer alguma coisa? Eu tinha uma pergunta, mas quer dizer, tenho 2 perguntas, mas ainda não estão ligadas a estes temas que o Pedro está a falar. Mas podes perguntar, sim. Mas sim, podes perguntar. Ok. Eu fui ver o seu perfil no site do Farol do Monte. Sim. E lá dizia que quando você foi para Moçambique, que a seguir à embaixada, você era a pessoa o português mais importante. Porque ia passar a ser o delegado da RTP. Como é que se lida com essa importância que aqui, que aqui não se tem? Muitas vezes nós nem sabemos quem são os delegados da RTP, da SIC, da TVI. Muitas vezes nós nem sabemos quem eles são, e ter essa importância noutro país, como é que se lida com isso? Boa pergunta, Isa. Obrigado. Antes de mais, não me trates por você, que é para não me sentir ainda mais velho. Trata-me por Pedro, está bem? Somos colegas. Okay. Em relação a esse Farol do Monte, o Farol do Monte é um site de uma antiga colega minha que é uma autêntica madrinha para mim. Vocês, se calhar, muitos não conhecem, mas o Sérgio deve conhecer e conhece de certeza, não sei se pessoalmente, a Cecília do Carmo. A Cecília do Carmo foi uma jornalista de eleição no desporto da RTP, foi a primeira senhora a apresentar um domingo desportivo e um remate, e ela é autenticamente uma referência para mim. Aprendi muito com a Cecília do Carmo. E a Cecília do Carmo agora desligou-se do jornalismo, com o marido tem uma quinta no Alentejo, dedica-se ao vinho e tem um site de produção e de eventos, e faz lá muitas vezes perguntas e entrevistas a antigos colegas e antigas pessoas ligadas ao jornalismo, ou pessoas ligadas ao jornalismo no presente. E ela entrevistou-me e eu falei disso. Não fui bem eu que disse isso, de ser, a seguir à embaixadora de Portugal em Moçambique, o segundo português mais importante. Quem me disse isso, imagina, foi o presidente da RTP, o Dr. Gonçalo Reis, que há 4 anos, quando me deu a notícia que eu tinha ganho o concurso para ir para Moçambique, porque este cargo é através de concurso interno, quando há abertura de um lugar para delegado, como por exemplo na Lusa também acontece assim, penso eu, há um concurso interno em que as pessoas todos os jornalistas da casa se podem inscrever. Eu inscrevi-me, fui a um concurso, fui a uma entrevista, passei por várias etapas, e depois foi, naquele caso, o presidente da RTP, que um dia de manhã, passado muito tempo, me liga. Eu tinha acabado de me deitar muito tarde, porque na noite anterior tinha feito uma noite de Liga dos Campeões, resumo da Liga dos Campeões, e às 8 da manhã o telefone toca e do outro lado aparece a secretária do presidente da RTP, o presidente da RTP com quem eu nunca tinha falado pessoalmente, só dizia bom dia, boa tarde quando passava por ele na empresa, porque a empresa é muito grande, e a secretária diz-me: Pedro, bom dia, é a Ana Paula, a secretária do presidente da RTP, o Dr. Gonçalo Reis queria lhe dar uma palavrinha. E então é quando ele aparece ao telefone, eu ainda estava meio a dormir, e ele diz-me: Pedro, parabéns, acaba de ganhar o concurso, vai para delegado da RTP em Moçambique. E foi aí que me caiu a ficha. Eu, quando concorri para o lugar, eu não estava a pensar que ia para delegado. Eu, quando concorri, foi para mostrar que queria fazer outras coisas à minha chefia, queria mostrar
queria ter outras oportunidades, mas nunca me passou pela cabeça, porque eu nunca tive essa ambição de ser imigrante e trabalhar no estrangeiro, nunca passou pela cabeça que iria ganhar o concurso. E naquela altura, quando o presidente da RTP me dá essa notícia, foi aí que me caiu a ficha, eu pensei, onde é que eu me fui meter? E nessa conversa, ele diz-me uma coisa que eu não tinha noção. Ele disse-me assim, Pedro, atenção, o Pedro vai para delegado da RTP, não vai para correspondente. O que é delegado da RTP? O Pedro vai ter que fazer jornalismo, vai ter que gerir uma empresa, mas vai representar a empresa num país muito estratégico para Portugal. Moçambique, como Angola, como todos os países da língua oficial portuguesa, são importantes para Portugal. E eu lá sou um representante da empresa e de Portugal. E aí, nessa conversa, o Dr. Gonçalo Reis me diz assim, Pedro, atenção, se calhar não tem noção, mas a seguir à embaixadora de Portugal em Moçambique, o Pedro vai ser o segundo português mais importante lá no país. Foi aí que eu me assustei, porque ele depois começou-me a explicar porquê. Porque eu tenho que representar a empresa em recepções, eu tenho que ir representar a RTP e Portugal muitas vezes em embaixadas, o governo convida a RTP, eu tenho que ser o representante da RTP nessas sessões, e eu não tenho jeito nenhum para diplomata, não tenho jeito nenhum para ser político, mas tenho que desempenhar esse papel. E foi por isso que eu disse nessa entrevista que se calhar a seguir à embaixadora era o segundo português mais importante, porque infelizmente ou felizmente sou. Eu sou uma referência na comunidade portuguesa em Moçambique. Qualquer coisa que acontece em Moçambique, as pessoas recorrem à RTP, e neste caso também ao delegado da Lusa, que também lá está, que se chama Luís Fonseca, porque eles sabem que nós somos, por assim dizer, a via de comunicação para o exterior, para Portugal. E então nós somos muito requisitados, não só pela comunidade portuguesa, como também por Moçambique. E esse cargo político, entre aspas, é muito complicado, porque nós temos que ter a noção que, ao sermos jornalistas, também somos políticos e temos que saber lidar muito bem com isso. Eu tenho que encontrar ali em Moçambique um meio termo. Eu não posso fazer tudo o que é jornalismo puro e duro, porque senão posso comprometer até as relações políticas dos dois países, percebes? É muito complicado ser jornalista nesta minha posição, porque eu não posso ser um jornalista como aqui. Eu, se tiver aqui uma notícia em Portugal, que, sei lá, vocês de certeza conhecem o 6 às 9 da Sandra Felgueiras, que é do jornalismo de investigação. Eu lá, se eu pudesse fazer jornalismo de investigação em Moçambique, eu tinha lá grandes bombas, entre aspas, para lançar. Mas eu não as posso lançar, porque no dia seguinte corro o risco de ter que sair do país. Estão a perceber? Porque é complicado ser jornalista e delegado de uma empresa, porque a RTP é uma empresa de serviço público, ainda mais isso. Nós não temos lá delegados da SIC e da TVI, como estavas a dizer, não há delegados das outras televisões. Nós somos a única televisão que estamos representados em Moçambique. A SIC vai lá quando quer ir com uma equipa de reportagem de Lisboa, faz a reportagem, volta para Portugal e mete a reportagem no ar a partir de Portugal. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu não. Eu falei nas delegações cá em Portugal, não se Sim, sabe sim. quem são os delegados. Sim, é verdade, é verdade. Nós também temos delegações aqui em Portugal, em quase todas, mas não todas as províncias, distritos, províncias, sim, províncias. E também não conhecemos os delegados em Portugal, porque lá está, o peso do delegado em África tem um peso maior, para o bem e para o mal. Nós não somos só jornalistas, também temos de ser diplomatas, também somos representantes da empresa, e eu não tinha a noção disso. Comecei a aprender essa questão ao longo do tempo. Eu hoje em dia, e por exemplo, o Sérgio fez essa introdução, eu hoje em dia estou envolvido em Moçambique, infelizmente, naquela questão da guerra, do terrorismo que está a acontecer em Cabo Delgado, que é a província mais a norte de Moçambique. E para ir a Moçambique, ou para ir a Cabo Delgado fazer reportagem, não só é muito longe, porque de Maputo, a capital onde eu vivo, para Pemba, que é a capital da província de Cabo Delgado, são mais de 2.000 quilómetros. Imaginem que é vocês estarem em Lisboa e terem que ir fazer uma reportagem, sei lá, a Berlim, à Alemanha, é muito distante, é a distância que existe entre Maputo e Pemba. Além de eu não ter orçamento na minha delegação para ir, quando quero, a Pemba fazer reportagem, nem sempre é possível, mesmo que eu tenha orçamento, lá ir. É preciso ter um convite, é preciso ser convidado, por exemplo, pelo Ministério da Defesa, para nos deslocarmos. Eu estive agora 2 vezes em Palma, a Vila de Palma, que foi muito falada porque foi onde aconteceram os últimos ataques terroristas, e eu para ir a Palma, eu tive que ir com os militares moçambicanos. E eu, felizmente, fui o único jornalista internacional que na primeira visita que lá fomos, e acabámos até por ser recebidos a tiros pelos insurgentes, pelos terroristas, fomos os únicos, a RTP foi o único órgão de comunicação social a ser convidado pelo Ministério da Defesa
além dos órgãos de comunicação social públicos moçambicanos, fomos o único que fomos num avião militar de Moçambique, das Forças Aéreas Moçambicanas. E porquê é que isso aconteceu? Porque eu tenho estado a construir ao longo deste tempo uma relação de, não é só de amizade, de credibilidade, de aproximação, mas para isso ser conseguido é preciso ter aqui alguma diplomacia, percebem? É preciso ganhar a confiança das pessoas para as pessoas nos convidarem, porque nós não estamos no nosso país, estamos num país estrangeiro e estamos num país que muitas vezes não tem interesse em dar algumas notícias. E eles sabem que nós somos um órgão internacional e nós darmos a notícia tem um impacto muito maior a nível mundial do que tem um órgão local, que ainda por cima é mais controlado pelo Estado. Por isso, é uma posição melindrosa, é uma posição que requer realmente um bom jogo de cintura para nós ganharmos a confiança e mantermos a confiança no futuro. Porque depois nós podemos ter essa confiança, ir ao local, fazer a reportagem. E depois, se a reportagem não for bem feita e não for de uma forma que agrada a todas as partes, eu posso estar a fechar uma porta para o futuro. Entendem? Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso deixar de ser jornalista. Eu não posso deixar de relatar tudo aquilo que eu vejo. Mas tenho que escrever e mostrar de uma forma que sei que a outra parte também vai gostar. E isso é um grande desafio, é um exercício muito complicado de conseguir. Tinhas outra pergunta, Isa? Eram duas. Qual é a segunda? Sim. Por exemplo, quando estamos no meio de ataques terroristas, de ciclones, outros acontecimentos deste tipo, o que é que se mantém ou o que é que vem mais à cabeça? É o medo porque estamos longe dos nossos, o medo porque temos sempre um instinto de sobrevivência e isso é inato. O que é que se pensa nessas alturas? Principalmente quando se é recebido a tiro de algum lado. É verdade. Olha, penso logo nos meus filhos, penso logo na minha namorada, penso logo nos meus pais, penso na minha família, porque eu sou um ser humano, antes de ser jornalista. Costuma-se dizer que de heróis estão os cemitérios cheios. Eu não sou herói, não quero ser herói, nem nunca vesti, nem nunca pensei vestir, imagina, a pele de repórter de guerra. Eu venho do desporto. É verdade que o Sérgio sabe que é verdade que no desporto também há algumas guerras, então, nos estádios com as claques de futebol. Eu já vinha preparado com as claques, mas não tem nada a ver. É completamente diferente. Eu costumo dizer, a brincar, que eu aqui em Portugal nem à tropa eu fui. Fiquei dado como inapto na minha altura. E agora saltei não só para a tropa, saltei a recruta como estou no meio de uma guerra em Moçambique. Não é? Complicado. É muito complicado. E eu não estava minimamente preparado para isso. Por exemplo, aqui em Portugal, na RTP, sei que nos outros órgãos de comunicação social, há uns anos, até houve algum trabalho de preparação. O Ministério da Defesa de Portugal preparou um curso, acho que foi em Mafra, para alguns jornalistas que se quisessem especializar na área da guerra, na área militar, e tiveram alguma formação. Eu não tive essa formação, nem nunca pensei que ia ser repórter de guerra, nem sinto que tenho essa vocação, mas tem que ser polivalente, tem que fazer tudo. Se nesta altura em Moçambique estava uma guerra, como há 2 anos houve um ciclone, eu tenho que ir fazer o ciclone, agora tenho que fazer a guerra, tenho que me preparar minimamente, mas sei que requeria algum cuidado e alguma preparação que não tive. Eu, por exemplo, agora quando estive em Palma, a primeira visita não, mas na segunda visita que fui à vila, nós fomos com uma equipa da Sky News, uma televisão inglesa, e a Sky News ia com 3 pessoas, não só o câmara, a jornalista, como um produtor, os 3 levavam um saco enorme com coletes à prova de bala, porque aquela equipa é uma equipa especializada só a fazer conflitos internacionais. Entendem? Eles estão especializados naquilo. E eles tiveram atitudes no terreno, quando começaram a ouvir os tiros, de começarem a rebolar, de fazerem aquelas posições de defesa que os militares sabem fazer, que eu não sabia fazer. Eu fui para aquilo, é impensável dizer isto, até dá vontade de rir, mas a primeira vez que eu fui lá à Palma, eu até levava uma camisa branca. Eu era o alvo preferido dos terroristas, porque eu estava mesmo ali à mão de semear. Estão a perceber? Eu era tão indecente e tão mal preparado que cheguei a cometer esse erro. Para vocês perceberem que, para fazer algo mais específico, neste caso uma guerra, é preciso termos muito cuidado e termos alguma preparação que eu não tive. Mas é realmente muito perigoso. É preciso, por vezes, pensar antes de assumir. Mas o Sérgio sabe o que eu estou a dizer agora, é a adrenalina do momento, por vezes, não nos deixa pensar nada. Nós queremos dar a notícia, nós queremos ir ao local. Eu não pensei antes, só pensei depois dos riscos que corri. E a ida para Palma, naquela primeira vez, foi inacreditável. Foi uma sucessão de acontecimentos
que me levou, por exemplo, a ficar durante 24 horas incontactável. Porque nós, quando saímos de Palma, quando os militares nos vão buscar meia hora depois daquele ataque, daquele fogo cruzado, nos impediu de ir visitar a vila, porque a primeira visita que os militares moçambicanos nos proporcionam era para tentar mostrar com imagens, com relatos dos jornalistas, a destruição que já existia na vila, e eles na altura, naquele dia, garantiram-nos que já não havia terroristas dentro da vila, que a vila já estava limpa, coisa que não aconteceu. Nós não conseguimos passar de uma zona onde ficámos, quando aterrámos no helicóptero, numa zona junto a uma igreja, porque passados 5 minutos começaram os tiros. E ficámos ali, passado meia hora, a missão foi abortada e tivemos que ser resgatados pelo helicóptero. E depois saímos dali daquela zona do conflito, levaram-nos para a base da Total. A Total é uma multinacional petrolífera francesa que está a investir forte ali em termos de petróleo, de gás natural, não é petróleo, é gás natural, numa baía que é a Baía do Rovuma. É o maior investimento de gás natural que está a acontecer em África e que está a ser suportado pela essa empresa francesa Total, e a Total está a construir uma mega cidade a 20 km da Vila de Palma. E foi para aí que nós fomos transportados para ficarmos em segurança. E aí era suposto irmos de avião, porque eles já lá têm uma pista construída, curiosamente, por uma empresa portuguesa, a Gabriel Couto, construiu uma grande pista de aviões para eles terem autonomia para poderem aterrar diretamente aqui até da Europa, em Afungi, é a Afungi que se chama esse local onde está a base da Total, e era suposto nós irmos de avião para Pemba, para a capital da província, que são 400 km mais abaixo. E o avião não estava lá, já tinha ido embora. E nós ficámos presos na Total. A Total, os franceses da Total não nos deixaram dormir, éramos 12 jornalistas, só eu é que era europeu, era português, o resto eram todos moçambicanos, não nos deixaram dormir no aeroporto, obrigaram-nos a sair de lá, tivemos que ir num barco com 1.200 deslocados internos, um ferry boat que ia sair 10 minutos depois para Pemba. Nós fomos a correr para o barco, só havia comunicações, só havia rede, Wi-Fi no aeroporto. Quando saímos do aeroporto, perdemos o contacto telefónico, não havia telefone, não havia rede net, não havia nada, e eu não conseguia nem avisar a minha família que ia para um barco. E então, esse barco, que supostamente a viagem era para ter durado 12, 13 horas, durou 24 horas. Eu só cheguei a Pemba 24 horas depois. E durante 24 horas eu estive desaparecido. Eu e o meu quebra, a minha família, a RTP, ninguém sabia onde é que nós estávamos e o que é que nos tinha acontecido. Estão a ver? São imprevistos que nos acontecem e que é impensável. Isto aqui não é possível controlar. Mas é para vocês perceberem que um jornalista corre esses perigos na forma mais inesperada possível. Nunca me passou pela cabeça que isso ia acontecer. E depois de chegar a Pemba, 24 horas depois, ainda fomos parar a uma esquadra da polícia, onde tivemos durante toda a madrugada, porque fomos desembarcar a um porto que era ilegal, que não podíamos sair, e a polícia não nos deixava sair, os jornalistas, porque os deslocados internos dormiram mais uma noite no barco, só puderam sair para a terra em Pemba na manhã seguinte, por uma questão de segurança, porque supunha-se, admitia-se, receava-se que houvessem infiltrados junto dessas pessoas, porque muitos dos terroristas em Cabo Delgado são nativos, são pessoas da própria população, que estão à civil, mas que estão a trabalhar para o inimigo, pode-se assim dizer, e para controlar melhor os deslocados que iam naquele barco só puderam desembarcar no dia seguinte de manhã. Nós, os jornalistas, para evitar dormir mais uma noite no barco, nós conseguimos ir num barco que estava lá a levar comida para os deslocados, só que esse barco saiu no outro porto, fora de Pemba, e então a polícia foi lá e prendeu-nos porque achavam que nós podíamos ser potenciais terroristas porque estávamos a desembarcar numa zona perigosa. Ou seja, foi uma sucessão de acontecimentos surreais, e eu e o meu câmara tivemos 72 horas sem comer, durante 3 dias. É duro, mas é a vida de um jornalista. Eu nunca pensei na minha vida um dia passar por isto, mas pode acontecer. Ou seja, vocês têm que estar preparados a qualquer momento de ver coisas que não são controláveis, são coisas impensáveis, mas que nos pode acontecer. Eu, quando fui para Moçambique, nunca pensei que ia viver 2 ciclones, nunca pensei que ia fazer a visita do Papa Francisco, eu nunca pensei que ia acompanhar uma visita oficial do Presidente da República, e eu era o único jornalista português que lá estava. Eu nunca pensei que ia agora para Cabo Delgado fazer uma guerra com terroristas, percebem? Os jornalistas temos de estar preparados para tudo, a qualquer momento e a qualquer hora. Isso é bom que vocês tenham essa noção. Ok? Força!
Quem quiser mais fazer perguntas está à vontade. Não tenham receio. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ao Pedro? Perguntava-te então eu, Pedro, a televisão tem uma sedução muito grande, nomeadamente em jovens jornalistas, há a imagem, há aquela tentação de nos tornarmos figuras públicas, de sermos reconhecidos além dos nossos pares, de sermos reconhecidos na rua, porque entramos pela casa das pessoas todos os dias. Como é que um jovem jornalista deve gerir essa sedução que a televisão oferece? Como é que deve gerir também a sua imagem, nomeadamente até, é uma pergunta que depois te colocaria mais à frente, mas que se quiseres podes englobar na resposta, como é que ele também deve gerir a sua imagem social, isto é, alguém que é figura de televisão, que é jornalista de televisão, que se torna conhecido, como é que se faz a gestão dessa imagem, nomeadamente nas nossas bolhas sociais? Essa é uma questão muito interessante, Sérgio, até porque tu conheces minimamente, até quando era mais jovem, eu não mudei muito, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa que não gosto nada de ser observado, não gosto nada de aparecer, ao contrário, por exemplo, de colegas meus de televisão, que até gostam de ser reconhecidos, gostam de ser confrontados, cada um tem a sua forma de ser. Eu detesto estar num restaurante e estar-me a sentir observado quando estou com a minha família, eu não gosto dessa exposição. Daí também ter muitas saudades da rádio. A rádio tem essa paixão e essa possibilidade, que é nós não sermos conhecidos pela imagem, mas pela voz. Eu vou-vos contar um episódio muito rápido. Quando eu trabalhava ainda na RTP, eu fui fazer um trabalho na altura aos Açores, e quando estou numa ilha e para outra, da Ilha do Pico para a Ilha do Faial, só se anda de barco nessa ligação, só faz uma ligação de barco porque é curta, e eu vou, havia uma bilheteira, uma casa em Madeira, onde estava um rapaz a vender os bilhetes, e eu não ouvi que ele tinha um rádio, um transistor a dar rádio, estava a ouvir música, e ele estava com a cabeça para baixo, não me estava a ver, e eu só disse assim, olha, boa tarde, são 2 bilhetes para a Ilha do Faial. E ele, pela minha voz, levanta a cabeça e diz, Pedro Martins, Antena 1, aqui! E eu arrepiei-me. Porquê? Porque eu fui reconhecido pela minha voz, não foi pela minha imagem. Para mim, a minha identidade, o que é mais importante para mim não é a imagem, é a voz. A voz é que é a minha ferramenta de trabalho. Ser reconhecido pela voz é muito mais mais gratificante para mim do que pela imagem. Porquê? Aquilo que tu dizias, que é aparecer todos os dias na televisão, o vencedor de um Big Brother, o Zé Maria, lembras-te do primeiro Big Brother, que é o Zé Maria tornou-se famoso em termos mundiais, nacionais, não mundial, nacional. Mas porquê? Porque ele aparecia num programa de televisão, tornou-se famoso. Mas quem era o Zé Maria na televisão? Não era ninguém, não é? Ele nunca mostrou qualidades para ser uma pessoa da televisão. Não é? Um jornalista pode ser reconhecido pela sua imagem, mas mais importante que a imagem é o seu trabalho, é as suas peças. Muitas vezes há jornalistas tão bons em televisão que não são conhecidos porque eles nem aparecem, só fazem as reportagens. Muitos não fazem diretos. A voz, a escrita, a forma como constrói a sua reportagem, a sua peça, é muito mais importante. O ser reconhecido pela imagem, para mim, é secundário, não é o mais relevante. E eu preferia não ser conhecido pela imagem, mas ser conhecido pela voz e pelas minhas reportagens. Isso é uma questão que acho que é muito importante nós termos noção. Há quem goste. Por exemplo, em Moçambique, eu fui encontrar em Moçambique uma realidade incrível. Aqui em Portugal já não é tanto assim, mas em Moçambique, 90% dos jovens que vão para as universidades tirar o curso de comunicação social, quando eu lhes pergunto o que é que eles querem ser, é apresentador do telejornal. O grande desejo deles é serem conhecidos como o apresentador do telejornal. E em Moçambique vemos jovens bonitas, mulheres bonitas, a apresentar um telejornal com 25, 26 anos. É um disparate, porque o chegar a pivô do telejornal, em países como nos Estados Unidos, como em Inglaterra, tu sabes que é verdade, é o final de uma carreira. São pessoas de cabelo branco, são pessoas que tiveram que passar por por várias fases da sua carreira até chegar a pivô. Em Moçambique, não. Os diretores dos canais pegam na figura mais bonita do canal para apresentar o telejornal. Depois essa pessoa não está minimamente preparada. Essa pessoa não conhece as matérias. É autenticamente, desculpem a expressão, um papagaio. Só lê o teleponto. Mas depois, quando é preciso improvisar, quando o teleponto falha, a pessoa não está preparada para improvisar. E começa a gaguejar, começa-se a enganar.
Quando lá metem um convidado e ela tem que entrevistar o convidado, ela não está minimamente por dentro do assunto, não sabe fazer perguntas, entendem? O importante em televisão não é ter uma cara bonita, não é querer apresentar o telejornal, é percorrer toda uma carreira, todas as etapas de uma carreira, até chegar a apresentador. Pode ser apresentador, nós podemos ser apresentadores se gostarmos disso, mas não é o mais importante. Eu, por exemplo, cheguei a apresentar programas no desporto, mas eu não gostava. Eu gostava de ir para o estádio, fazer reportagem, eu gostava de andar na rua, fazer a volta a Portugal. E agora, aqui na delegação em Moçambique, eu podia estar sentado numa secretária só a gerir a empresa, a equipa. Não, eu vou para a rua fazer reportagem. Eu quero é fazer reportagem, que é o que me dá gozo. Mas é muito importante para quem vai para o meio da televisão, para o mundo da televisão, não ir com aquela ideia que eu quero fazer televisão só porque quero ser conhecido. Isso é um disparate. Então, não vão para jornalistas. Eu até costumo brincar com os estagiários. Se vocês querem ser conhecidos em televisão, vão para ator de novela. Não é? O ator de novela é mais facilmente conhecido, se calhar dá mais dinheiro e não estamos a estragar uma profissão. Porque ser um jornalista só para ser conhecido não é dignificar a profissão. Muitas vezes é ganharmos um mau pivô, não é? Ou perder um bom jornalista e ganhar um mau pivô. Acontece, por exemplo, na RTP e em outras televisões, muitos colegas nossos quererem ser pivôs. E para ser pivô, para poder ganhar mais, porque o pivô muitas vezes é melhor pago do que um jornalista de reportagem, um jornalista, a empresa escolhe alguém para ser pivô, ganha-se um mau pivô e perde-se um bom repórter. Acontece muitas vezes isso na televisão, porque os repórteres, para ganharem mais, infelizmente, têm que ir para essa posição, para ganhar um subsídio de apresentação. E muitas vezes eles próprios não estão satisfeitos, porque ser pivô de televisão é preciso gostar, não é assim tão aliciante, estar ali todo o dia a fazer notícias, é só ler pivôs, e muitas vezes eles vão para esse tipo de trabalho, perdem o que eles eram bons, que eram ser bons repórteres na rua, para se ganhar um mau pivô, ou um pivô banal. Eu acho que, para quem vai para a televisão, as pessoas não podem ir com essa ideia que eu quero ir para a televisão porque quero ser conhecido, quero ser famoso. Não, eu não acho que isso seja o mais interessante. Para mim não é. Eu, por exemplo, como eu te dizia, eu não gosto de estar num restaurante e estar a ser reconhecido. Eu lido mal com esse tipo de confrontos. Quando as pessoas chegam ao pé de mim e eu gosto muito do seu trabalho, você teve muito bem, eu fico sem jeito. Eu digo, obrigado, faz parte, é o meu trabalho, como o seu trabalho. Pronto, para mim, o ser conhecido pela imagem não é o mais importante. Para mim, o mais importante é ser conhecido por uma boa peça que eu tenha feito, uma boa reportagem. Isso é que me dignifica. Agora, ser reconhecido, não, mas é preciso ter muito cuidado com essa imagem. Como tu dizias na questão, é preciso ter muito cuidado para nós realmente não sermos criticados. E isso é o lado mau do reconhecimento de quem está a fazer televisão. Ou seja, nós não podemos fazer tudo o que nos apetece, não podemos estar à vontade em tudo, porque é muito fácil hoje em dia criticar. E então com as redes sociais é facilmente, alguém pode ser trucidado por um gesto, por uma atitude, por alguma coisa que fez na rua, alguém que filmou uma atitude menos própria de um jornalista de televisão e depois mete nas redes sociais e toda a gente vai criticar. Muitas vezes nem tentam perceber porque é que aquilo aconteceu. É óbvio que eu não deixo de fazer tudo aquilo que eu gosto, não deixo de sair com amigos, não deixo de jogar à bola com os meus filhos na rua. É óbvio que eu não deixo de fazer a minha vida normal, mas tento ter mais cuidado, se calhar, do que uma pessoa normal, não é? Uma pessoa que não tem esse reconhecimento, porque, para todos os efeitos, eu sei que sou um rosto conhecido e que com as redes sociais posso muito facilmente ser trucidado, não é? Como dizia há bocado, se cometer alguma ilegalidade ou pisar a rande verde. É preciso ter muito cuidado. Mais alguma questão? Então onde é que está a menina que tinha obras no prédio? Não vai mandar nada no bate-papo? Maria, queres fazer alguma questão ao Pedro? Força! Olha, não tenho assim grande questão. Estou a gostar muito da conversa, mas não tenho assim grande questão. Qual é, Pedro, qual é a grande diferença entre trabalhar em Portugal e em Moçambique? São realidades absolutamente distintas, culturas distintas, também culturas democráticas distintas. Como é que se gera? Portugal ainda hoje foi considerado o sexto país, salvo erro, com mais liberdade de imprensa. Os países africanos não são
por questões culturais exatamente iguais. Como é que se gera, como é que se faz este equilíbrio? Como é que um jornalista que tem como missão informar faz este equilíbrio entre aquilo que é a sua missão e aquilo que é também a sua, no teu caso, a sua representação de uma empresa num país africano, mas também alguma dificuldade que eu presumo que haja no acesso às fontes, por exemplo? Sim, esse é o lado mais negativo de trabalhar em Moçambique, porque não é nada fácil conseguir chegar às fontes, e fontes credíveis, porque, por exemplo, agora na questão de Cabo Delgado, isto já é uma questão normal numa guerra. Quando se faz a cobertura de uma guerra, não tinha essa experiência, agora estou a perceber, fazer uma guerra em que há duas partes, em que nós queremos saber qual é que é a verdade, é muito difícil, porque, por exemplo, numa guerra onde há os militares moçambicanos e há terroristas que não têm rosto, que não têm uma liderança, que não assumem nada e que nós não podemos, obviamente, entrevistar, nós nunca conseguimos saber se a verdade que nos passam, que é a verdade do lado militar moçambicano, é realmente aquilo que aconteceu, não é? Porque nós queremos saber quantas pessoas é que foram mortas numa guerra, como por exemplo em Palma, no ataque em Palma, e os militares podem nos dizer, nós abatemos 50 terroristas. Não sabemos se foram 50, se foram 20 ou se foram 70 ou 80. Mas não sabemos quantos militares é que foram abatidos, porque os militares não nos passam essa informação. É muito difícil chegar a todas as fontes. Não é só na questão da guerra, é até noutras questões, por exemplo, na questão dos ciclones, no ciclone Idai, que aconteceu há 2 anos na região centro do país, e depois, passado alguns meses, o ciclone Kenneth na região norte, aí também nunca conseguimos saber muito bem ao certo quantas vítimas é que houve, quantas pessoas é que morreram. Há um número oficial do governo, mas depois as organizações da ONU, as agências humanitárias dão outros números errados, dão números diferentes, ou seja, é muito difícil perceber quem é que está a falar a verdade. Em Moçambique, até noutras questões, noutras notícias, há quase sempre a fonte oficial, há a versão oficial dos factos, mas depois, se nós vamos cruzar essa informação com outras instituições, os números são díspares, são diferentes, e nós também nunca conseguimos saber quem é que está realmente a falar a verdade, é muito difícil. Em Moçambique há um gabinete de informação que é o Gabinfo, que é o gabinete oficial do governo moçambicano para a comunicação social, onde é centralizada toda a informação. Nós, obviamente, temos que recorrer ao Gabinfo quando queremos uma versão oficial do governo, mas ficamos sempre com a sensação que muitas vezes, se calhar, aquela não é a total verdade dos factos. Temos que acreditar que é aquela que é a versão oficial. Temos que ter cuidado de dizer aquela é a versão oficial. Se é a versão verdadeira dos factos, nós nunca vamos conseguir saber, porque obviamente há esse controle. É um controle que está muito assumido. Por exemplo, em Moçambique, a questão da televisão pública, que é a TVM, ainda é muito pronunciado o poder governamental. Aquilo que acontecia um pouco em Portugal nos anos 80, 90, deves-te recordar, em que a RTP era muito estatal, hoje em dia, passado este tempo todo, eu vou encontrar algo semelhante em Moçambique, com a TVM. A TVM, que é a televisão pública, abre todos os telejornais, sei lá, eu não diria 100%, mas 99% das vezes, com as notícias do dia, com a agenda do Presidente da República. O que é que ele fez, onde é que ele foi, a primeira-dama, o que é que inaugurou, as notas da presidência, eles leem do princípio ao fim. O pivô está, às vezes, 2 minutos a ler uma nota de imprensa, que é uma coisa chata em televisão, não é? Televisão é imagem. Estamos ali 2 minutos, sempre com a imagem do pivô, a ler um texto, a olhar para baixo, a dizer Presidente da República informa, e já não se faz televisão assim em lado nenhum, não é? Nestes países ainda se faz. Ou seja, ainda é uma televisão muito estatal. É uma televisão ainda muito instrumentalizada pelo governo. Em Portugal, isso aconteceu. Não é do meu tempo, mas eu sei que antes de chegar à RTP, havia um telefone onde alguém, o coordenador do telejornal, recebia uma chamada de alguém do governo para saber qual era o alinhamento, qual era a abertura, qual era a notícia que ia abrir o telejornal. Eu acredito, não estou lá, mas acredito que na TVM hoje em dia isso ainda acontece. Ou seja, ainda há um grande controle a nível da comunicação social pública em Moçambique. A que não é pública passa um bocado mal. A imprensa que tenta ser independente tem alguns problemas, ou seja, há notícias que são desmentidas, há jornalistas que são pressionados, não é fácil. Eu, ainda para mais sendo internacional, sendo estrangeiro,
ainda tenho mais esse problema. Nunca tive, felizmente, nenhuma pressão, nunca senti qualquer impedimento das notícias que escrevi. Já percebi que às vezes há algumas notícias e algumas deslocações que eu faço que são incómodas, mas nunca me proibiram de ir a lado nenhum. Mas lá está. Ser jornalista num país destes, nós temos que ser jornalistas e políticos, temos que ser diplomatas, temos que saber gerir bem, temos que ganhar confiança com as pessoas, mostrar às pessoas que vamos fazer a reportagem com a intenção também de ajudar o país. Essa é a minha preocupação. Eu não estou em Moçambique para fazer jornalismo contra Moçambique, não estou em Moçambique para fazer polémica, para ser especulativo e para estar a dar notícias que depois vão ser desmentidas. Aliás, essa é uma questão que a RTP tem em Portugal. Ou seja, a RTP, costuma-se dizer, é a televisão que pode dar a notícia em último, mas quando dá a notícia está confirmada. Ou seja, muitas vezes, eu não quero falar noutros canais, mas há canais que vão atrás da notícia quando chega à redação a informação de que houve um grande acidente, para todos morreram 100 pessoas, e a televisão mete no ar logo a notícia. E depois, quando o repórter chega ao local, começa a investigar e descobre que afinal se calhar só morreram 50, e afinal o acidente não foi tão trágico como se tinha relatado. Ou seja, é preciso ter cuidado. E aqui vamos entrar um pouco noutro capítulo muito importante hoje em dia, que é a questão das fake news, das redes sociais. É não ir atrás de uma notícia, entre aspas, que está numa rede social, porque muitas vezes aquilo não é uma notícia. E a RTP, como serviço público, como canal de referência, e não é por acaso que a RTP quase todos os anos ganha a marca de preferência do telespectador em termos de credibilidade das notícias, ou seja, a RTP pode não ter o telejornal mais visto, mas é curioso verificar este fenómeno. A RTP não é o jornal mais visto durante todo um ano, mas, por exemplo, quando há uma tragédia, quando há uma notícia bombástica e as pessoas querem ter a certeza de quantas pessoas realmente que morreram, naquele dia estão a ver o telejornal. Porque sabem que o telejornal só vai dar a notícia quando tiver completamente confirmado o número. Ou seja, a RTP tem que ter mais cuidado que todos os outros a dar a notícia, mesmo que não deem primeiro, mas quando der, dá com certeza. E nós lá em Moçambique temos que fazer o mesmo. Nós somos uma referência, temos que continuar a ser uma referência também lá. Isto aplica-se em Moçambique como se aplica em Portugal. Trabalhar num canal como a RTP aumenta a responsabilidade, porque nós também estamos muito mais expostos, somos muito mais investigados do que um canal independente, e daí haver maior rigor. Por isso, aqui, como em Moçambique, é preciso ter muito cuidado e é preciso dar a notícia quando ela está 100% confirmada. E em Moçambique, infelizmente, as redes sociais estão muito massificadas. Hoje em dia, é um pouco como em Portugal, mas eu encontrei em Moçambique um povo ainda mais agarrado às redes sociais. Eu não tinha a noção, por exemplo, que o WhatsApp era tão usado como em Moçambique. Há 4 anos, quando eu cheguei a Moçambique, eu não usava o WhatsApp como hoje em dia uso. E em Moçambique já se usava há 4 anos com aquela frequência. As pessoas comunicam todas pelo WhatsApp, leem as notícias que vão para o Facebook, tudo o que está no Facebook, quase tudo é verdade. As pessoas partem do princípio que o que leem no Facebook é verdade e, obviamente, nós sabemos que não é. É muito perigoso. E nós, quando perguntamos a alguém, quando mandam uma notícia pelo WhatsApp, dizem, mas isto está confirmado? Não sei, mas estava no Facebook, não sei, do Manel ou do Joaquim, é porque é verdade. Percebem? As pessoas já nem confirmam. As pessoas, porque está no Facebook de alguém, é verdade. É óbvio que um jornalista como nós temos que duvidar sempre, não é? Primeiro temos que tentar confirmar se é verdade, temos que contactar as pessoas e a maioria dos utilizadores das redes sociais não vai confirmar, não é jornalista, lê a notícia e parte do princípio que aquela notícia é verdade. Nós temos que duvidar sempre e temos que contactar quem está a dar a notícia ou quem é referenciado na notícia. Isso dá trabalho para quem não é jornalista. Nós que somos jornalistas temos que confirmar antes de dar a notícia. E em Moçambique, 90% das notícias que surgem nas redes sociais são mentira. Há pessoas que estão em Moçambique a escrever notícias nas redes sociais claramente para lançar a confusão. E nesta questão de Cabo Delgado é evidente. Há muita contra-informação, há muitas pessoas que estão a escrever notícias falsas nas redes sociais em Moçambique para provocar instabilidade. Principalmente instabilidade junto do governo e dos militares. Os militares em Moçambique passam a vida a desmentir notícias das redes sociais. Ataques atrás de ataques, pessoas mortas, os terroristas que entraram não sei aonde, e depois com calma vem-se a confirmar que não é verdade. Mas durante umas horas
essa não notícia, essa fake news, consegue lançar a confusão generalizada. Depois do ataque em Palma, começou a haver um boato nas redes sociais em Cabo Delgado que estava iminente um ataque na capital da província, em Pemba. E as pessoas em Pemba começaram a acreditar naquilo que estava nas redes sociais e houve pessoas, houve famílias que começaram a sair da cidade, começaram a fugir da cidade por causa de um boato, de uma notícia, pseudo-notícia de que ia haver uma invasão e que ia haver um ataque terrorista em Pemba, que depois não se confirmou. Percebes? Por isso, isto é muito complicado hoje em dia, as redes sociais e as fake news, principalmente nestes países onde as pessoas acreditam em tudo o que lhes dizem, não duvidam, não desconfiam. Só para terminar, Pedro, uma última questão que tem muito a ver com a nossa atividade académica aqui no Instituto Superior Miguel Torga. Tu começaste muito cedo a tua carreira. Qual é o conselho que darias a estes todos jovens jornalistas? O conselho que eu daria, para terminar, é um pouco aquele conselho que eu dei logo na abertura, que é a pessoa, o futuro jornalista, a futura jornalista, ter a noção, ter a ideia que é mesmo jornalismo que quer seguir. E que não quer ser uma figura pública e que não quer ser conhecida e que não quer aparecer no jornalismo porque fica bem, porque é uma profissão com futuro e que pode... Para já, e tu sabes que é verdade, é uma profissão mal paga. Nós não recebemos de forma alguma rios de dinheiro. Na televisão, então em televisão é preciso ter esta noção. As pessoas dizem, uma Catarina Furtado, um Jorge Gabriel, um Malato ganham fortunas. Esses podem ganhar fortunas, mas atenção, eles não são jornalistas. Eles são animadores, são apresentadores. O jornalista pode haver talvez, eu vou dar um nome, que vocês sabem que é verdade, que ele ganha bem, até porque também é escritor, além de jornalista, que é o José Rodrigues dos Santos. Há um José Rodrigues dos Santos que pode ganhar rios de dinheiro na RTP, mas a maioria, a grande maioria, que está na base da pirâmide, são os jornalistas da redação. E esses são mal pagos, ok? E uma das razões porque eu quis mudar e procurar outro lugar e até ir para Moçambique foi a questão financeira, não o escondo. Foi poder ganhar mais, porque estava há 20 anos a sentir que estava a ser mal pago, ok? Vocês têm que ter a noção que ser jornalista não é para ficarem ricos, não é para terem uma grande vida. Por isso, essa é a primeira questão. A segunda questão é vocês terem a noção, terem a percepção de que realmente têm vocação para ser jornalistas. Porque para ser jornalista, eu costumo dizer que é um pouco uma arte. É quase como ser pintor, ser cantor ou ser um poeta. Nós temos que perceber nós próprios se temos vocação para isso. Porque eu já vi pessoas a sair de uma universidade que escreviam muito bem e depois querem ser jornalistas de televisão. E quando chegam à televisão para começar a estagiar, começam a perceber que nem dicção têm, que começam a gaguejar, que ficam parados à frente de uma televisão, de uma câmara, que não têm o à vontade que pensavam que tinham. Ou seja, o conselho que eu dou a todos os estudantes universitários como vocês é exatamente aquilo que eu digo a todos os estagiários, às pessoas que estão a começar o jornalismo também lá em Moçambique, é procurem trabalhar de graça, pagando se for preciso numa redação. Eu comecei a trabalhar numa rádio local, outros trabalham num jornal local. Isso é muito importante, porque vocês quando começarem a fazer rádio local ou escreverem num jornal, logo aí, ainda antes de ir para a universidade ou já na universidade, vocês percebem se têm jeito, se têm vocação, se gostam daquilo que fazem e se aquilo que fazem é bem recebido, se as pessoas gostam. Porque se vocês perceberem que não têm vocação, ainda estão a tempo de mudar para outro curso, não é? E ser jornalista tem que se ter vocação, tem que se ter esse dom. E se não tiverem esse dom, não arrisquem, porque depois vão perder tempo e vão ter que recomeçar do zero e procurar outra profissão. Isto não é para vos assustar, é acima de tudo para vos ajudar a ganhar tempo na vossa vida. Se tiverem a certeza que são jornalistas, querem ser e que têm vocação para isso, força. Mas se não querem, não forcem. É a minha opinião. Muito obrigado, Pedro. Foi um testemunho muito importante que acho que servirá muito de ajuda a estes jovens jornalistas. A mim ajudou-me muito. Fiquei com uma percepção absolutamente diferente daquilo que tem sido o teu trabalho. Nós já não falávamos há muitos anos. Agradeço-te muito a tua presença, Pedro, e espero que nos possamos encontrar em breve. Claro que sim. Obrigado. A ti e a todos os nossos futuros jornalistas que estão em colegas de trabalho. Está bem? Obrigada. Forte. Obrigado. Beijinhos e abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Sucesso para todos, está bem? Força.
Obrigada. Muito obrigado. Grande abraço, Sérgio. Grande Obrigado. abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Bom, muito obrigado a todos. Voltamos-nos a encontrar na quinta-feira, está bem? Sim, Ok. ó, professor, vai haver aula presencial, certo? Em aulas presenciais, a partir de agora. Ok. Está bem? Ok. Até mais Tchau, até para a logo. semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Aí atrás. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.